Segunda-feira, a partir das 8 da noite, nós temos o que a gente chama de escolinha de médiuns. A oportunidade que todos nós temos das 8 às 9h30, tá? A oportunidade que todos nós temos aí de fazer estudos sobre a doutrina. Ao mesmo tempo aprendendo com outro, né? Não é bem uma escola. A gente tem uma sequência didática e a gente vai discutindo aí as mais diversas temáticas da doutrina espírita. Então, aqueles que puderem comparecer, só na segunda-feira, a gente acrescenta o nome, sejam todos bem-vindos, tá certo? Lembrando também as atividades da casa, as quartas-feiras, as sextas-feiras e aos sábados, para quem não pode vir durante a semana, a gente faz não só o atendimento com as crianças e os adolescentes de 0 a 14 anos, bem como também fazemos atendimentos com os adolescentes até 99. Então, se porventura vocês não conseguirem vir na quarta ou na sexta-feira, sábado a partir das 9 da manhã, a gente também faz o mesmo tratamento que a gente faz aqui durante a semana, com o Evangelho e a aplicação de bases. Tá certo? Vamos então nesse momento fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, se desligando de todos os devaneios externos, agradecendo a oportunidade de estar nesta casa, podendo cuidar do nosso espírito, buscando atender as nossas dúvidas, os nossos anseios, tendo a oportunidade de estarmos aqui na companhia dos espíritos amigos, os nossos mentores individuais, anjos da guarda, buscando consolo para os nossos corações, energias para as lutas de nossas vidas, e assim agradecidos por mais esta noite, pedimos licença aos companheiros espirituais para que possamos dar início à reflexão no Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Todos estão me escutando? Vou falar um pouco mais alto para ver se a gente ligou, né? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho sobre o capítulo 24, cujo tema é: Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Sim, é o mesmo tema da semana passada, só que nós vamos refletir sobre dois itens que são diferentes da semana passada, que são os itens 17 e 18, cujo título desses itens é Carregar a Cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Relembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo, para quem não conhece o Evangelho, é dividido em 3 partes. Na primeira parte é uma passagem do Cristo, na segunda parte é o comentário do Kardec, e a terceira parte é a orientação dos Espíritos. Então, cada temática, ela segue essa sequência: a passagem do Cristo, do Evangelho, os comentários e reflexões de Kardec e a orientação dos Espíritos, que nada mais são que psicografias
ou transcritos de mensagens psicofônicas que são de diversos espíritos sobre essa temática que está sendo discutida. Então aqui nós vamos refletir sobre 2 itens de Jesus. Tá? O primeiro item, que é o 17, está em Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. E o segundo item, no 18, está em Marcos, Lucas, Mateus e João. Eu não vou falar, porque senão vai ficar muito versículo, mas você encontra nesses 4 apóstolos, tá? Vou pedir licença para ler para vocês e ao mesmo tempo pedir desculpa, porque hoje eu estou sem óculos. Então, se eu der uma engasgada aqui, a desculpa é essa, tá bom? Então, vamos lá. No item 17, no título Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida perderá, Jesus diz o seguinte: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu, pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. E no item 18, dando continuidade, ele diz o seguinte: ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria ao homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Então, nessas 2 passagens, Jesus deixa claro que quando as pessoas nos odiarem por nós estarmos defendendo o Evangelho, defendendo os princípios cristãos, bem como nós renunciemos às questões materiais e passamos a aceitar esse tipo de ataque, esse tipo de injúria, esse tipo de injustiça, é por esse caminho que nós vamos nos dar bem, porque segundo essas 2 passagens, uma recompensa nos aguarda. De uma maneira mais simples, a gente pode dizer o seguinte: ambas as passagens colocam a ideia de que devemos ter em mente que toda e qualquer dificuldade ou obstáculo que enfrentamos nas nossas vidas é a cruz que nós carregamos. Então, para nos salvarmos, segundo essas passagens do Cristo, é necessário que cada um carregue a sua cruz. Nossa, como assim carregar a cruz? Uma coisa tão genérica, falar em carregar a cruz. Vamos entender então o que era carregar a cruz na época do Cristo? Muito bem. Na época do Cristo, carregava a cruz, obviamente, aquele que era condenado à crucificação. Mas a crucificação era uma condenação para todos que cometiam crime? Bom, a crucificação, ela estava na lei. Ela era uma pena oficial do Império Romano. E ela tinha uma finalidade. A crucificação ela servia para intimidar a população que assistia. Servia para desonrar aquele que era condenado. Porque a grande questão não era apenas a morte em si. Não bastava apenas você matar alguém para você punir dentro dessa lógica legal romana. Você tinha que desonrar. Em algumas situações você tinha que humilhar. E era uma pena tão grave se crucificar na época do Cristo, que os cidadãos romanos nunca eram crucificados. E seria uma forma de desonra à própria Roma. Então, cidadãos romanos não eram crucificados porque eles achavam que a crucificação era uma pena muito indigna, era muito forte,
Era muito ruim para você crucificar um cidadão romano. Então a crucificação ela era dada para quem? Para escravos, para rebelde político, para criminoso considerado perigoso, para inimigos do Império Romano. Então a crucificação ela era aplicada para esse tipo de crime. E Jesus foi acusado, condenado, porque viam em Jesus uma ameaça política. A grande acusação que Jesus recebeu e foi condenado foi por ameaça política e acusado de se declarar rei. Olha o absurdo. Todos nós sabemos que Jesus, em todas as suas passagens, em nenhum momento ameaçou ninguém. Muito pelo contrário, ele dizia que se o inimigo vir bater numa face, você vira outra. Não é mesmo? Quando perguntaram se ele era bom, ele falou: não é meu pai que está no céu. Está me provocando dizendo que eu sou bom. Então, obviamente, Jesus não cometeu nenhum desses crimes. Mas ele foi condenado por ser uma ameaça política e por se autodeclarar rei. E se declarar rei na época do Império Romano era proibido. Você não podia se declarar rei sem autorização do César. Então, nesse sentido, e como mais uma maneira de ridicularizar Jesus, colocou-se uma coroa de espinhos na sua cabeça com as seguintes inscrições. Eu anotei aqui, desculpa que o meu latim é inexistente, eu vou tentar, tá? Está aqui: Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum. Eu acho que é isso, que é aquele INRI, INRI, né? Tem aqui a cruz de espinhos, uma prova de humilhação, né? Tortura. E o INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi triste o que aconteceu com Jesus, né? Só que se nós pararmos para pensar, Jesus não sofreu apenas a pena da crucificação. Na Via Crucis, para humilhá-lo ainda mais, ele sofreu o quê? Flagelação. Ele carregou sua cruz tomando chicotada, sendo cuspido, chutado, apedrejado. Detalhe, tá? Só uma aspa. Principalmente muitos daqueles que procuraram ele para ouvir a palavra dele. Olha que interessante, porque a palavra não entrou no coração. Então, foi açoitado, foi chicotado. E essa pena de açoitamento, ela era dada antes da crucificação apenas para condenados bem perversos. Então, imaginemos o quanto Jesus sofreu. O flagelo, a crucificação, após a morte de Jesus, virou uma prática do Império Romano e, obviamente, dos fariseus do Sinédrio, né? Quando algum cristão ameaçava o seu poder ou ridicularizava algum de seus sacerdotes, e ela virou uma marca registrada após a morte de Cristo. Todos os seus apóstolos praticamente sofreram algum tipo de crucificação ou de flagelação. Pedro, inclusive, quando foi crucificado, ele se achou indigno de sofrer e morrer igual a Jesus. E ele pediu para virar a cruz de cabeça para baixo. Ele não se sentia justo para perder a vida como Jesus perdeu. E tinha outras penas, né? Depois de uma época, os romanos ficaram menos maldosos. Eles passaram a pegar os cristãos e deixaram de crucificar, porque começou a perder a graça o show, segundo o que eles pensavam. E aí eles pegavam os cristãos e amarravam no poste e botavam fogo para clarear a cidade durante a noite. Tinha também o ataque das feras. Você colocava os cristãos
na arena para serem devorados pelos leões. Quem leu o livro há 2000 anos, Psicografia do Emmanuel, está bem narrado uma passagem dos cristãos morrendo na arena, né? E tinha uma que era mais honrosa, que era a decapitação. Geralmente a decapitação era dada por cidadãos romanos, para cidadãos romanos. Paulo, por exemplo, morreu decapitado, porque Paulo, por mais que começou a seguir Cristo depois de Damasco, ele era um cidadão romano, ele tinha um título romano, então não podia ser crucificado, não podia ser queimado por uma questão de desonra, então ele foi decapitado. E tinha outros, trabalho forçado, nas pedreiras, nas obras de Roma, o exílio, né? A pessoa ia lá, roubava seus bens, estuprava a esposa, a filha e mandava você para fora da cidade. Enfim, nós tínhamos vários tipos de flagelos, vamos dizer assim, no período romano, na época de Cristo. Então, carregar a cruz era basicamente isso na época de Cristo. E com base nessa volta no passado, eu quero começar as reflexões fazendo o seguinte questionamento: o que mudou de 2000 anos para cá? Castigo, humilhação deixou de existir para quem segue o Cristo? Ou o tipo de punição foi aprimorado? Ficou, vou usar termos bem na moda, né? Ou ficou politicamente correto? Existe o castigo, a flagelação, mas não é mais a cruz, é uma coisinha mais sutil, né? Mais fofinha. A perseguição contra aqueles que seguem o Cristo continua ou não? É só irmos no norte da África, é só ler as notícias. Quantas pessoas hoje no mundo ainda morrem no nome do Cristo? Que ninguém fala. Quantas pessoas são perseguidas na Europa? Quantas igrejas são queimadas? Quantos cristãos são mortos na China? Então a cruz não é mais um método, mas a perseguição ainda é a mesma. Como nos diz Emmanuel, o cenário do teatro da vida muda, mas os atores geralmente são os mesmos. São os mesmos espíritos que reencarnam. Eles só aprimoram a tortura. E a cruz? O que tem a ver com essa história? A cruz, ela virou um símbolo de sacrifício, de redenção, de esperança, de libertação, inclusive por causa da crucificação de Jesus. A crucificação do Cristo foi a prova in loco de tudo aquilo que ele pregou. Ele foi humilhado, açoitado até o fim. Ele não se vendeu, nem para o demônio que atentou ele 40 dias no deserto. E no nosso caso, a gente pode utilizar a cruz também. O que seriam as nossas cruzes? As nossas cruzes representam as dificuldades que nós temos na vida, os obstáculos que nós vivemos na vida presente. Esses obstáculos são por acaso? Não. Os obstáculos são consequência das nossas más ações, dos nossos vícios, das nossas escolhas ruins, da nossa condição espiritual, seja dessa vida, seja de vida passada. E Jesus nos diz nessa passagem que se nós carregarmos as nossas cruzes, ou seja,
enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos, os devaneios que a vida nos traz, com firmeza, com propósito, com resignação, e por que não com alegria, a gente consegue ter a paz dentro de nós. A gente consegue ter a felicidade que nós podemos ter dentro da nossa condição espiritual. Quantas pessoas sofrem pelos mais diversos motivos e vivem felizes? Quantas pessoas das ruas moram nas ruas, mas estão lá enfrentando as suas lutas com um sorriso no rosto? E quantas pessoas moram numa mansão, com empregados e com piscina, que vivem reclamando do mundo, de tudo, de todos, que vivem criando problemas que não existem, criando sensações para se automutilarem. Por isso que Jesus também fala nessa passagem. Para a gente alcançarmos essa paz e carregar a cruz em paz, a gente deve renunciar a nós mesmos e segui-lo. Olhar o exemplo que Jesus deu na cruz, na paz. Porque você imagina, eu sempre costumo falar isso aqui, eu sei que eu sou repetitivo, mas você imagina você estar carregando uma cruz e aquelas pessoas todinhas que você ajudou, aquelas pessoas que você veio com aquela missão de melhorar a vida, está te açoitando, está te xingando, na hora do julgamento, solta o Barrabás, te trocar por um ladrão. Vocês teriam condição espiritual de argumentar? E eu não teria. Eu ia estar com a pedra de volta. Eu não ia carregar a cruz, porque eu ia morrer antes, com certeza. Eu estava xingando o Barrabás lá em cima. Eu ia chegar para o Pilatos e falar: Pilatos, você é um frouxo, hein? É sério, que você está fazendo isso comigo? Não ia ter essa paciência. Eu não sou Jesus, ó. Na verdade. E todos nós somos assim. Se vocês refletirem na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que não é bem uma pergunta, mas é um comentário dos Espíritos sobre as condições dos Espíritos sobre a Terra, vocês vão entender a categoria de Espírito que nós ainda somos. Nós não estamos distantes dos selvagens. Não, imagina, eu não estou na época da pedra. Materialmente, não. E moralmente. Se alguém pisar no seu carro, o que você vai fazer? Qual que é a sua diferença com o selvagem daquela época? Talvez a culpa. E quanto mais você sabe, maior é a responsabilidade. O selvagem matava o outro, brigava com o outro território, por comida, para atender os instintos que eram mais presentes. Hoje nós temos um tiquinho de racionalidade. Mas ter um tiquinho de racionalidade não significa que eliminamos dos nossos instintos. Todo mundo é bonzinho até a página 2. Até pisar no carro. Até na hora que alguém levantar o carro ou xingar você. Xingou você, acabou. Sabe aquele monstro que está dentro de você? Ele sai para fora. Não é verdade? Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, aonde o mal prevalece sobre o bem. Não se enganem, gente. Eu gosto de repetir essa pergunta, porque essa pergunta, quando eu li no Espírito, mudou minha vida. Me fez entender muita coisa, deu um bug na minha mente. A Terra é um planeta de provas e expiações, ou seja, ninguém está aqui passando férias. Está todo mundo carregando a cruz. Onde o mal prevalece sobre o bem. Então não se engane com os outros. Lembre de Jesus. Bom, quando ele foi chamado de bom, o pastor querendo me provocar, amigo. Não.
Eu? Então, nesse sentido, a cruz já vem acoplada em nós, quando a gente vem para esse mundo. Estar na terra já nos atesta a condição espiritual em que nós estamos, em que a grande maioria de nós vivemos. Então não adianta botar máscaras. Todos nós temos que carregar as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, os nossos devaneios. A grande questão não é carregar a cruz, é como carregamos. Com aceitação, resignação, porém sem ostracismo, sem mania de vitimismo, né? O Ronaldo falou lá no centro espírita que a vida é assim mesmo, né? Não vão jogar a culpa em mim, que eu não tenho responsabilidade pelo comportamento de ninguém. Mas o Ronaldo falou que a gente carrega a cruz, então não tem jeito, eu tenho que sofrer mesmo. Na verdade, a mulher é casada com o marido, apanha todo dia, mas eu tenho que carregar a cruz, eu tenho que ter resignação e apanhar com o meu marido todo dia. Eu falei isso. Carregar a cruz sem ostracismo, sem ingenuidade, sem querer justificar a sua fraqueza no vitimismo da cruz. A gente tem que carregar a cruz buscando ânimo para enfrentar a provação que nós temos que passar. E lutar para quê? Para mudar. Não para aceitar. Para ficar cruz, porque eu fui mal na outra vida. Deus do esquecimento passado, como é que você sabe se foi mal na outra vida? Porque eu estou sofrendo. Não, bem-vindo ao clube, todo mundo sofre. Qual é o seu problema? Por que você quer ser melhor que os outros? Até no sofrimento o seu ego fala mais alto? Poxa, que interessante. Entende? Então, carregar a cruz sem ostracismo, com ânimo, com força, com vontade, sabendo que Deus dá a oportunidade a todos nós, todo dia de manhã. Cada vez que nós dormimos e acordamos e o sol nasce, é uma outra existência que nós vivemos. E nós temos uma existência nova todo dia. E as provações nós vamos ter. Que provações que a gente vai ter? Eu falo para todos, eu não sou vidente, tá, gente? Não sou vidente, não tenho bola de cristal, nem tenho nenhum espírito falando no meu ouvido ali. Vamos lá. Provações de ordem orgânica. Todo mundo vai ter? Claro que vai, não tem ninguém blindado aqui, super-herói, né? Mesmo o super-herói, se ele vê criptonita, acabou. Então, todos nós sofremos de provação orgânica. Jovens, vocês não estão entendendo ainda, tá? Mas chega nos 30, vocês vão entender um dia. Viu? Todos nós temos aquele comprimidinho, não temos? De pressão, colesterolzinho alto, triglicérides alta, ou na pior das hipóteses, uma dor de cabeça, uma cólicazinha. Se vocês vivem isso, parabéns. Quem passou dor entender isso, parabéns, são normais. Por isso, não é muito se não tivesse. Nem que seja uma vitaminazinha. Tá assim. Se prevenir. Vamos lá. Provações de ordem social. Todos nós temos provação de ordem social. Por quê? Porque todos nós vivemos em sociedade. É uma condição natural do indivíduo viver em sociedade. Se nós não vivêssemos em sociedade, nós não existiríamos. Se os homens da caverna não vivessem em grupos, eles morreriam. E nós vivemos em sociedade, nós temos que trabalhar, o trabalho é o que mantém a sociedade. Aquela pessoa que fala, eu vivo sozinho, não vive. Eu provo, não vive. Eu vivo sozinho sim, mas eu tenho dinheiro. Não tem dinheiro para comprar, você tem que viver em sociedade. Quem é que planta seu arroz? Quando você come? É você? Então você vai ter que pagar para alguém fazer. Se esse alguém não quiser fazer para você,
Você entende como é que tudo é ligado? Que todas as provas materiais da nossa existência giram em torno da nossa sobrevivência? Não é só trabalho pelo trabalho, tem toda uma lógica. Nós viemos na Terra para manter o nosso corpo e sobreviver com o corpo enquanto estamos aqui. Então, está aí mais uma aprovação. Outra aprovação, de ordem financeira. Quem nunca viveu altos e baixos com dinheiro? Eu acho que eu particularmente não vivi muito, porque eu nunca tive muito, então não tive muito o que perder, entendeu? Mas todos nós temos aquele momento de altos e baixos. Provações de parentes, de filho ingrato, de familiares. Essas são as nossas cruzes. Nós já carregamos as cruzes. A pergunta é como carregamos. E eu vou lembrar mais uma coisa, tá? Nós somos espíritas, viu? Não vamos achar que quando a gente chegar lá na espiritualidade isso vai mudar. Agora acabou, estou fora da matéria, lá vai ser só luz, né? Vou chegar lá na espiritualidade, vai ter anjos de asas me esperando, enchendo meu ego, falando: nossa, que lutador que você foi, hein, Ronaldo? Olha, trabalhou na casa espírita, fez palestra, grande. Vai ter um monte de inimigo me esperando lá também, não tem. E não vai ter anjo não, porque o céu, eu costumo dizer, né? O céu eu já descartei, para o inferno talvez eu preste vestibular, para ver se eu entro. Você está falando isso com ironia? Não, estou falando com base no Kardec. Leia lá o livro Céu e Inferno, vê o relato dos espíritos. Vai lá ver se alguém foi para o céu. Tanto é que lá você tem espíritos sofredores que chegam no desencarno, espíritos menos felizes. Os felizes estão bem, ó, menos problema. Pega o livro Mensageiros. Tem tanta literatura espírita para dizer que ninguém vai para o céu. Nós vamos para onde merecer. E a coisa mais feliz de tudo isso é que Deus não vai desamparar nenhum de nós. Se Ele cuida das aves do céu, imagine nós. Agora, se você pegar essas literaturas, mostram lá os espíritos com sentimento de tempo perdido, de arrependimento, de ter feito as coisas na terra, de não ter pedido perdão, de não ter falado desculpa. Outros chegam lá com vergonha da sua condição espiritual, porque veio para a terra, só passeou, não aprendeu nada de bom. Então, nesse sentido, quando Jesus fala siga-me, é ter Ele como modelo, como guia, buscar suas palavras e principalmente seus exemplos, como diretrizes, como forma de vida. E, trazendo Jesus para dentro de nós, a gente evita o sofrimento com essas situações. A gente carrega a cruz de maneira mais tranquila. E Jesus traz essa vida. Ele pede para a gente essa determinação, essa valoração, vamos dizer assim, da nossa fé, esse desprendimento com coisas fúteis. Porque quanto mais a gente criar isso, a cruz vai ficar leve. É o que Jesus coloca: ao salvar-se a si mesmo e perder a vida. Salvar-se a si mesmo e perder a vida, nessa passagem, é perder a vida no sentido de perder os prazeres, as coisas fúteis que o mundo oferece. Obviamente que a gente não vai virar um santo da noite para o dia, mas a gente tem que dar o valor exato de cada coisa, fazer a distinção daquilo que é relevante e irrelevante nas nossas vidas, com base naquela escolha que a gente fez como forma de vida. Kardec nos traz uma reflexão importante.
Uma sociedade só é séria quando se faz com pessoas e assuntos sérios. Olha que reflexão. Uma sociedade só é séria quando se faz com pessoas e assuntos sérios. Então, se eu sou sério, eu vou buscar o quê? Seriedade. É um trabalho? É. Muda. Você vai tomar porrada igual a Jesus? Não tão forte igual a Jesus, mas você vai tomar porrada. Você vai ser chato. Você vai começar a ir numa festa, ver que aquilo não é mais a sua cara. Aí as pessoas vão começar a se afastar de você. E olha, não é mais o mesmo. Putz, ele está tão diferente, né? Então, é isso aí mesmo. Tá? Eu costumo dizer que a época que eu tive mais amigos foi a época que eu mais fiquei nos botecos. Depois que eu virei espírita, sumiu tudo. Até gente da família veio falar que eu era fanático. Longe de fanatismo. Não vou para o boteco, mas o boteco vai não sai de mim. A cervejinha ainda está garantida. Entende? Mas a gente busca mudar os nossos hábitos porque a gente sabe que a gente vai ter uma recompensa desse esforço. E uma dessas recompensas é ter a paz no seu espírito. É você ter as bênçãos de Deus, ou seja, favores. Porque Deus ajuda a gente também a mudar. É a gente ter consciência tranquila de todas as nossas ações. Ter a certeza que nós fizemos o melhor para uma determinada coisa. Mesmo que as consequências dessas coisas não sejam tão boas. Independente das tribulações que a vida nos traz. E com isso a cruz, como eu já disse, fica mais leve. E a gente passa a ter mais entusiasmo e uma certeza melhor no futuro. Não tem aquela frase assim, depois da tempestade vem a bonança? Jesus não diz em outra passagem, venha porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Essa é a mensagem de hoje. Aprendemos a carregar as nossas cruzes. Um equilíbrio, buscando fazer a escolha certa, porque Jesus fez a escolha certa. Ele não questionou na hora que ele foi escolhido para morrer na cruz do lugar de Barrabás. Por quê? Porque ele estava com a consciência tranquila. Ele não se revoltou, porque ele não cometeu crime, ele não tinha maldade no seu coração. E não tem coisa mais gostosa para o nosso espírito, obviamente, não no sentido de sarcasmo, do que você viver uma tribulação, seja ela qual for, e você ter a consciência tranquila de que você fez o seu melhor. E se você tomar pedras e acusações depois, isso pouco vai importar. Quando a gente é criança, não está na escola, o amiguinho da escola fala assim, seu feio! Hoje é bullying, né? Hoje, não. Né? Se bullying matasse na minha época, só estava todo mundo morto aqui. A gente fazia uma palestra do Evangelho só com desencarnados. E na nossa época, olha, a gente não se irritava. Eu com 11 anos, se xingasse minha mãe, eu botava o cara na cruz. Hoje, se xingar minha mãe, eu vou olhar para ela e falar, nossa, não que eu não ame minha mãe, não queira defender, é que aquilo não faz mais sentido para mim. Porque a maldade não veio de mim, veio dele que xingou. E se a maldade não veio de mim, eu não tenho culpa. Chico Xavier dizia que prefere 1000 vezes que as pessoas façam mal para ele, não que ele prefere, mas é muito ruim quando é muito ruim quando a pessoa faz mal para mim,
Mas seria muito pior se eu tivesse feito mal para alguém. É como tem um ditado na Umbanda que diz assim: o mal sempre volta para onde vem. É verdade. E se você sabe disso, por que você vai fazer o mal? Por que você vai se preocupar com o mal que o outro te fez? Lógico, sendo serenos, calmos como uma pomba e astutos como uma serpente, como diz Jesus. Então que nós aprendamos a carregar as nossas cruzes. E para a gente finalizar, eu vou deixar uma frase aqui do Emmanuel no livro Fonte Viva, cujo título é Aceitação. E aqui ele coloca o seguinte: o sofrimento é o aguilhão que desperta o espírito para a realidade da vida. Então, quando nós sofremos, saiba que toda atrás daquele sofrimento tem uma lição. Aceite com serenidade, transforma-se em instrumento de luz e caminho para a paz. Então, quando a gente aceita um sofrimento com serenidade, passam-se os anos e você vai entender que aquele sofrimento foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Acho que todos nós já tivemos experiência disso, né? E fica as reflexões de hoje, porque eu extrapolei o horário. Tá certo? Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa, podendo refletir sobre as lições do Evangelho do Cristo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que essas palavras do Cristo possam entrar em nossas mentes, em nossos corações, que nós possamos ter força, discernimento, aceitação, esclarecimento e ombros para carregar as cruzes que temos em nossas vidas. Agradecemos aos amigos espirituais presentes aqui conosco, os nossos mentores individuais, a todos os irmãos desencarnados que estão aqui refletindo conosco sobre o Evangelho, aos nossos parentes que por acaso estejam aqui também, os nossos amigos, e unidos num só pensamento, uma só sensação de paz, nessa psicosfera que nos envolve nesta casa. Pedimos a Deus que nos envie energia de paz, de luz, de equilíbrio, que nessa sala percorra em todos os lugares, que toque em todos nós energias salutares, que equilibre as nossas células, que equilibre o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que acalme as nossas emoções, e que essas energias possam também ir até os nossos lares, limpar toda a psicosfera que existe no nosso lar, que nós infelizmente ainda criamos pelos nossos pensamentos e as nossas ações, que possam ir aos lugares de trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia, e que atinja todos que lá estão, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a conviver. Que possa ir na casa dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos, daquele amigo, irmão necessitado, daquela pessoa da nossa família que precisa de um auxílio de saúde, para aquela outra pessoa da nossa família que precisa de paz, de esclarecimento, de um abraço. E que essa energia se multiplique, que esses irmãos da espiritualidade possam aproveitar esses pensamentos e vibrações presentes nesta casa e que carregue essas energias nos hospitais, nos presídios, aos moradores de rua, aos irmãos sofredores do plano espiritual, que cada um possa receber de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento.
pensamentos a esta sala. Respiramos o ar desta sala. Sentimos os nossos pés, as nossas mãos. E como forma de agradecimento, pedimos licença aos amigos espirituais por encerrarmos o Evangelho e mais uma vez dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, esplendor e a glória, para todo sempre, graças a Deus e graças